tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente descobrir e conhecer um pouquinho de um dos episódios aí que marca um dos períodos da Era Vargas. Vamos falar e tentar compreender um pouquinho o que foi a intentona comunista, como ela surgiu, como que ela se desenvolveu, né? O que estava acontecendo nesse momento e os impactos deste período, desses conflitos políticos que levou a esse episódio. Então fica comigo aí, deixa sua curtida e vamos tentar compreender um pouquinho. Então, para isso, vamos voltar, vamos contextualizar o momento em que a gente está vivendo, né? Então, a década de 1930 é uma década bastante intensa, né? Estamos aí já num contexto mundial, nos preparando para aquilo que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Os regimes nazifascistas já estão se consolidando no poder, alguns já chegaram, alguns estão chegando, alguns estão se estruturando, então estamos vivendo a crescente dessas ideologias, tanto do fascismo quanto do nazismo, né? Estão crescendo, estão se popularizando, infelizmente, pelo mundo nesse momento. Recentemente tínhamos acabado de passar pela crise de 1929, né? Pela grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? E enfim, a economia mundial está abalada, está tentando se recuperar nesse momento, né? E é dentro desse contexto que nós temos uma das mudanças mais significativas da história do Brasil República, que é o início da Era Vargas, né? Então, em 1930, o Vargas chega ao poder, acaba o período da República do Café com Leite, da República das Oligarquias, e começa então a famosa e importante Era Vargas, né? Com uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais no Brasil, né? A primeira fase da Era Vargas é marcada então pelo aquilo que nós chamamos de governo provisório, né? Mas no meio desse governo provisório nós vamos ter a Revolução Constitucionalista, que vai cobrar, né, a volta da constitucionalidade brasileira. Então lá em 1933 o Vargas então convoca a Assembleia Constituinte, que vai elaborar uma nova Constituição que entra em vigor em 1934. Então, a partir de 1934, né, o Vargas vai acabar sendo eleito de forma indireta por essa Assembleia Constituinte, torna-se então presidente constitucional, legal, né, no Brasil a partir disso. Então, a partir de 1934, o Brasil vive o que nós poderíamos chamar de uma fase democrática, né, mais livre, mais aberta, mas nós temos que entender que nós estamos tendo essa influência da crise de 29, né, dos acontecimentos na Europa, né, da proliferação dessas ideias, dessas ideologias do fascismo, do nazismo, e isso acaba influenciando diretamente aqui o surgimento de alguns grupos e de algumas ideias de como superar esta crise, né? Porque a crise de 29 atinge o Brasil de uma forma muito direta, né? A nossa principal economia é diretamente atingida e abalada, né? Porque os Estados Unidos eram um dos grandes compradores de café do Brasil nesse momento. Então, o que nós vamos viver a partir de 34 é uma crescente polarização política de grupos que começam a trazer ideias de como superar essas crises. E entre esses grupos, né, acaba se formando duas grandes organizações que vão ter um crescimento muito rápido e que vão apresentar propostas para essa superação. Então, entre essas duas agremiações estão a Ação Integralista Brasileira, a AIB, liderada pelo Plínio Salgado, que tinha uma forte influência nos movimentos do fascismo, do nazismo, então trazem para cá, né, essas ideias, essa estrutura de como organizar, de como superar as questões, né? Tanto que, né, os integralistas usavam ou andavam uniformizadas, tinham, né, a insígnia lá, né, como grande símbolo, né, uma representação assim muito semelhante à ideia da suástica, né? Tinha uma saudação também muito semelhante ao do nazismo. Então, enfim, defendiam essa ideia de um Estado forte, né, de um líder para organizar, para superar a crise, né, para se unirem em torno de um grande projeto de superação. Por outro lado, fazendo oposição à Ação Integralista Brasileira, nós vamos ter a Ação Nacional Libertadora, a ANL, liderada então pelo Luiz Carlos Prestes, né, um movimento, né, caracterizado aí mais de esquerda,
que tinha como grandes propostas, né, a suspensão do pagamento da dívida externa, a realização de reforma agrária, a nacionalização das empresas, né, o fim da exploração dos trabalhadores, ideias que são absurdamente semelhantes aos ideais, né, do comunismo, né, desses movimentos, né, socialistas, né? Então a Ação Nacional Libertadora, ela vai acabar angariando então esses militantes do socialismo, liberais, anti-integralistas, né? O anti-integralismo também tinha, né, uma forte rejeição por alguns outros grupos, estudantes, os ex-tenentes, né, lá do movimento tenentista da década de 20, né? E basicamente a Ação Nacional Libertadora acaba também aproximando dos seus ideais políticos e ideológicos os descontentes com o governo Vargas, né? Os opositores do Vargas. Então, de uma forma geral, o governo passa a ver principalmente a ANL como algo perigoso e começa a se preocupar, né? Então, quando esses dois grupos, ainda em atividade, começam a fazer suas manifestações, seus comícios, suas passeatas, esses dois grupos acabam entrando em confronto. Então, este período de 1934 e 35 é um período que é marcado por uma intensa violência política devido a essas disputas ideológicas, né? Então, eles iam para comícios e esses integrantes acabavam entrando literalmente em vias de fato de confronto. Então, o governo, principalmente, passa a ver a ANL com uma certa preocupação, porque a ANL passa a assumir a oposição ao governo Vargas. Então, o Vargas começa a ficar, né, preocupado com o crescimento da ANL e que isso possa se transformar, né, possa tomar uma proporção que possa causar um problema para o governo nesse sentido de oposicionista. Então, o que o governo faz? 4 meses após a efetivação, a consolidação da ANL surgir como uma agremiação, uma organização política, tá? O governo acaba, então, colocando e declarando que a ANL é uma instituição ilegal, acaba declarando a ilegalidade, né, da ANL. Mas os seus membros não aceitam isso e continuam atuando clandestinamente, se organizando, fazendo reuniões, comícios, discussões políticas e colocando em atuação, né? E aí o estopim, né, o auge desse movimento acaba acontecendo então em novembro de 1935, quando a ANL liderou uma insurreição militar simultânea em 3 grandes cidades brasileiras, né? Em Recife, em Natal e no Rio de Janeiro, tá? Então essas 3 cidades foram, né, organizaram uma insurreição, né, se insubordinaram ao exército brasileiro com o objetivo de implementar um governo revolucionário aqui no Brasil, popular, né? Então, muito semelhante, muito próximo às ideias comunistas, né? O próprio Luiz Carlos Prestes depois vai se tornar um dos principais nomes do comunismo no Brasil. Então, esse episódio fica conhecido como a Intentona Brasileira. A rebelião, ela é sufocada rapidamente pelo exército brasileiro, pela União, né? E todos os seus grandes líderes, incluindo Luiz Carlos Prestes, são presos e passam a ser torturados, né? Pelo Vargas, né? Enfim, nas prisões nesse momento, né? Então, a Intentona também abriu precedente para o Vargas, nesse momento, decretar estado de sítio, né? Alegando que precisava defender o Brasil de uma ameaça comunista, né? Então, lembrando que o que é um estado de sítio? Estado de sítio é quando o chefe de Estado, né, o presidente da República, por exemplo, nessa circunstância que era o Vargas, então, ao decretar, ele suspende a atuação dos poderes legislativo e judiciário. Então, o Poder Executivo acaba tendo esse direito de tomar decisões mais rápido sem pedir autorização ou aprovação dos outros poderes, né, para que o Estado, então, tome ações, tome decisões emergenciais no momento de ameaça, né? Então, o Vargas decreta o estado de sítio por esta ameaça. Isso vai abrir um precedente que ajuda a gente a entender o fim do período constitucional, né, e depois lá o início daquilo que vai ser o Estado Novo, né, que é a última fase do governo Vargas, né? Então, a Intentona Comunista, ela vai, né, ou esse período, né, do governo constitucional, um período marcado por essa intensa disputa, né, polarização entre os integralistas, entre esses ideais vindos, né, da Europa, e também essa disputa, né, com as ideias do comunismo, né? Então essa briga política entre esses dois
esses dois extremos acaba produzindo então esse contexto dentro do período da Era Vargas, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida.